Tudo bem, gente? Começando o mês de setembro e começando com novidades. Essa semana a gente vai ter uma série, né? Uma série bem legal, talvez em 4 partes ou até 5 partes. Vamos ver como é que a gente vai subdividir esse material que a gente tem no nosso canal do YouTube. Mas se você quiser o material todo inteiro também, né? Você consegue achar no YouTube. Coloca a descrição aí, tá, Fabrício? Do programa inteiro para o pessoal, se alguém quiser ficar curioso e quiser assistir tudo. É um material de quase 1 hora que a gente tem aí, mas é bem interessante. E é prevenção contra incêndio e pânico. Então, a gente fez um apanhado, realmente, um estudo sobre o assunto. Então, hoje a gente vai ver uma parte. Então, a gente vai começar hoje dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, talvez até o dia 5. A gente vai subdividindo os assuntos para vocês. Tem muitas dicas, é bem interessante. É assunto até interessante para você colocar a criançada para assistir, porque se aprende pra caramba. Então, fique ligadinho. Hoje é a nossa primeira parte. Aproveite, já compartilhe essa primeira parte para deixando todo mundo curioso para acompanhar a parte de amanhã e subsequente também. Então, essa semana, gente, lembrando que a gente vai falar de cuidados de saúde e de aprendizado. Combinado? A cada dia que passa, exige-se mais segurança. Na construção civil, não é diferente. Segundo a Lei Estadual 10.402, nenhuma obra no estado de Mato Grosso pode dar início sem a aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico. Major Heitor, qual que é o caminho para o projeto do bombeiro, para o projeto de incêndio, como as pessoas conhecem, para a elaboração desse projeto? O primeiro passo, o responsável da edificação, ele tem que procurar um engenheiro ou arquiteto. Não precisa ser credenciado no Corpo de Bombeiros, não tem nenhum tipo de cadastro ou credenciamento, né, para que ele faça o projeto de segurança contra incêndio e pânico. Desde que o engenheiro ou o arquiteto ele possa emitir ART ou RRT, né, dependendo do seu conselho, né, comprovando que ele é capaz, ele tem competência para fazer aquele projeto. Aí o projeto vai dar entrada no Corpo de Bombeiros, né, nos quartéis interior, cada cidade, mesmo que não haja o quartel do Corpo de Bombeiros, tem alguma unidade que representa aquela cidade. E no caso aqui em Cuiabá, na própria diretoria, e esse projeto vai ser analisado, né? Então, com um pagamento de uma taxa, o projeto pode ser analisado até 3 vezes. O que isso significa? Que mesmo que ele seja reprovado na primeira análise, a gente emite um relatório dizendo quais são as pendências para que o engenheiro retifique e as traga de novo até a 3ª vez, até que se aprove. Major, isso a gente está falando de uma edificação já existente. Quando vai dar início a uma obra, é o ideal que esse projeto já saia junto com a construção dessa obra? Na verdade, não é só ideal, como é o que prevê a lei, né? A Lei 10.402, ela diz que nenhuma obra, né, no estado de Mato Grosso pode dar início sem a aprovação do projeto de segurança contra incêndio e pânico. A lei ela vem sofrendo algumas transformações, né? No estado de Mato Grosso, uma das primeiras foi em 84. De lá para cá, quantas mudanças ela já tiveram? A gente teve o primeiro decreto 857, foi em 1984, né? Depois, em 2005, a gente teve um grande avanço com uma lei muito mais completa, né? Que é a Lei 8399, e ela perdurou durante 11 anos. Em junho do ano passado entrou em vigor a nova lei, a Lei 10.402, né? A lei de segurança mais enxuta, menos burocrática, que facilitou o processo para a regularização das edificações. A Lei de Segurança contra Incêndio e Pânico, a 10.402, ela engloba todas as edificações do Estado, com uma única exceção, que é a residencial unifamiliar. Então, a casa de uma família só, né, que é diferente de um prédio, de um condomínio residencial, de uma kitnet, por exemplo, a casa de uma família só não precisa, óbvio, né, do projeto do Corpo de Bombeiros, não precisa do alvará, não passa pela fiscalização do Corpo de Bombeiros. Qualquer coisa diferente de residencial unifamiliar tem que ter o alvará do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, é mais uma preocupação que também o comprador ou o morador tem que ter na hora de ir em busca do seu imóvel. Com certeza. Não é cultural do brasileiro procurar essa informação. Mas foi interessante você tocar nesse assunto porque foi publicado um decreto federal esse ano, né, entra em vigor agora em setembro, que ele determina que os corpos de bombeiros mantenham na internet, né, na rede de computadores na internet, disponibilidade de todos os alvarás, né, de todas as edificações. Então, se a pessoa tem o interesse de alugar um apartamento, ou se ele quer acompanhar se o filho dele ou ele mesmo está indo numa boate que está regularizado, que tem uma alvará do Corpo de Bombeiros, a partir de setembro ele vai ter esse acesso pela internet por uma determinação federal.
depois dele revisado, é que parte para a parte de execução? Depois que o projeto é aprovado, aí entra na fase de execução, né? O proprietário pela empresa vai ser responsável para... O proprietário ou responsável pelo uso, né, se for locatário, ele se responsabiliza pela execução. Ele contrata o engenheiro dele, a empresa que ele quiser, e faz a execução. Ou seja, ele instala realmente os preventivos no local conforme está aprovado no projeto. Onde que estão os extintores, há necessidade de para-raios, tem que ter hidrante, etc. Depois, né, que ele executa, ele pede a vistoria do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros vai no local, com o projeto, né, aprovado, uma via fica com a gente tem um arquivo aqui com uma via de todos os projetos aprovados, e a gente vai no local, abre a prancha e verifica se os preventivos estão alocados e se eles estão funcionando, né? Não basta estar alocado, a gente faz o teste do hidrante e vê se a pressão da mangueira, a pressão de água é suficiente, a gente verifica a validade da carga do extintor, a gente verifica se as luminárias de emergência estão funcionando quando a gente tira ela da tomada, que é a função dela, é acionar quando não tem corrente de energia, e aí depois que a gente faz todos os testes, se passa na vistoria, recebe o alvará do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, sem esse alvará, a empresa ou condomínio residencial não está autorizado ou liberado para ser usado. Pela lei não estaria autorizado. Vale lembrar que existem prazos, né? A edificação necessariamente não precisa ser liberada na primeira vistoria. Mas se a gente vai no local de forma inopinada, através de denúncia, e verifica que há alguma falha nos preventivos, a gente emite uma notificação com prazo para que seja cumprida. E aí a gente volta depois desse prazo. E aí entra no que a gente chama de ciclo da fiscalização, né? Em algum momento, a edificação, a gente entende que vai se regularizar, vai receber o alvará. Se ela não receber, é uma forma coercitiva da lei de obrigar aquela edificação a se regularizar. Se ela não tiver ok, não vai receber o alvará e ela começa a receber sanções. Então, na segunda vistoria nossa, depois do primeiro prazo, a edificação, se tiver errado, recebe multa. E se a gente chegar aí a terceira vez, a edificação deve ser interditada e recebe uma segunda multa no dobro do valor da primeira e concomitante com a primeira, né? Não isenta da primeira. E qual que é a média desse prazo? Então varia entre 30 e 120 dias, de acordo com qual preventivo que tem o problema. Todo esse trabalho é desenvolvido por empresas qualificadas. A consciência dos empresários é de fundamental importância para o cumprimento da lei. Então, a empresa hoje está preparada. Hoje nós elaboramos todos os projetos, elaboramos os laudos elétricos, elaboramos as RTs de manutenções de todos os produtos e, além de fornecermos recarga de extintores, instalação de extintores, placas, sinalizações, parte de hidrante, manutenção em portas corta-fogo, tudo da área de segurança de combate a incêndio. Temos as brigadas de incêndio, ou seja, a empresa nossa veio para Cuiabá uma empresa completa. O prazo de elaboração depende de cada condomínio, ou seja, hoje nós levamos em torno de 30 dias para adequar totalmente um condomínio para ele estar apto para receber a vistoria do Corpo de Bombeiros. Lembrando que esse alvará, ele me dá o direito, ele tem uma durabilidade de... Sempre foi 1 ano. É uma mudança muito bacana da lei, que desburocratizou um pouco. Esse ano, no começo desse ano, foi alterado na norma e o período de vigência dele agora é de 2 anos. Então, se a pessoa consegue o alvará hoje, ela vai ter esse alvará do Corpo de Bombeiros, né? O alvará de segurança contra incêndio e pânico, válido por 2 anos. A gente sabe que existem muitos condomínios, principalmente condomínios residenciais, que eles não têm o projeto, porque são construções antigas. Esses condomínios estão sendo autuados ou como que funciona? Tem que partir do administrativo, do síndico, a busca dessa regularização? O ideal é que houvesse essa conscientização de todos, mas na prática nós sim fazemos vistorias inopinadas, muitas, diga-se de passagem. A gente tem aqui na área metropolitana 7 viaturas de fiscalização rodando todos os dias, né? E a gente tem algumas equipes que são para fazer as vistorias solicitadas, né, daquelas edificações que já aprovaram o projeto, solicitaram porque querem o alvará, e a gente tem algumas viaturas, algumas equipes de fiscalização que elas são exclusivas das inopinadas, ou seja, pega por região e vai fazendo numa determinada avenida ou determinado bairro, vai fazendo as inopinadas, as fiscalizações inopinadas nas edificações, no comércio, e vai emitindo as notificações para que aquela edificação entre no que a gente chama do ciclo da fiscalização. Aí é um ciclo, ela uma hora, algum determinado momento, ela vai ter que se regularizar. É claro que essas empresas ou esses condomínios, elas são autuadas, são visitadas, elas recebem uma multa por não terem ido em busca ou não? Ou de início é uma notificação, uma procura de regularização? Vamos lá, é importante a gente
dividir, né? São duas situações de vistoria diferentes, né? A vistoria solicitada, que não gera prazo, não gera multa, né? Ela é prevista na norma 02, a nossa NTCB 02. Se o proprietário responsável pelo uso, ele saiu da INS, ele procurou o Corpo de Bombeiros, ele aprovou e ele pediu a vistoria, pagou a taxa, o Corpo de Bombeiros vai no local e emite o que a gente chama de relatório de vistoria. Ou seja, é um documento dizendo o que ele tem que retificar, né, para conseguir o alvará do Corpo de Bombeiros, sem prazo, né? A pressa é dele. Agora, para as inopinadas e para as denúncias, né, quando o proprietário ou responsável pelo uso não procurou o Corpo de Bombeiros, não saiu da INS, está às escuras da lei, é emitido o termo de notificação, né, do ciclo da fiscalização. O termo de notificação ele tem esses prazos. No primeiro termo de notificação não é emitido nenhum tipo de multa, isso e também não é interditado. A única exceção é o evento temporário, né? Evento temporário e risco iminente à vida. Se houver risco iminente à vida, a interdição é imediata. Se for evento temporário, festas, shows, a interdição também é imediata. Tirando essas duas exceções, todo mundo vai receber o prazo normativo para se regularizar. Só recebe a multa aquela edificação que não cumpriu o prazo. Dentro do prazo não se regularizar, mesmo com o prazo concedido pelo Corpo de Bombeiros, que é relativamente longo, não conseguir regularização. E além do prazo que a gente emite nessa primeira notificação, a lei ainda dá a possibilidade de prorrogar esse prazo por até 1 ano, pelo que a gente chama de TAC, o termo de ajuste de conduta.